Agora eu quero que vocês parem de interagir, prestem atenção, façam as anotações, tá ok? As anotações que eu vou pedir uma atividade para vocês fazerem no final da explicação, beleza? Façam as anotações. Então, olha aqui, pessoal. Geralmente, quando a gente vai conjugar um verbo em espanhol, a gente usa os pronomes pessoais do sujeito, aqueles pronomes que nós estamos acostumados com eles. Quais são esses pronomes pessoais do sujeito? Yo, tu, ele, ella. A gente usa geralmente esses pronomes aí para conjugar os verbos em espanhol. Mas lá na página 33, tá? Tem um conteúdo chamado los pronominales, tá? Los pronominales, que se refere a uma classe de verbos, tá? Uma classe de verbos que requer outros pronomes, tá? Que não são esses aí que eu falei no início, requer outros pronomes para que eles sejam conjugados, tá? Quais são os pronomes que acompanham os verbos pronominais? Então, são os pronomes reflexivos, tá? Ou então os pronomes de complemento que eles falam. Quando você falar yo, você vai ter que colocar um outro pronome para complementar a oração, a frase, tá? É por isso que se chama pronome complemento, porque ele serve para complementar, ok? Maria Luísa falou que a internet dela tá muito ruim, mas o que foi, Maria Luísa? Você não toda hora trava, né? Pois é. Se caso você quiser que eu volte em algum ponto aí, você me fala, tá ok? Se você quiser que eu volte em algum ponto, em alguma parte aí, você me fala. Eu vou falar bem devagar para vocês captarem aí quais são esses pronomes aí, tá? Os pronomes complementam, então, os pronomes reflexivos, tá? Que eles falam. O que corresponde a yo é me. Sempre quando você falar yo, tá? Para conjugar algum desses verbos, você vai ter que colocar na frente o pronome me, ok? Yo, me, aí o verbo conjugado. O verbo vai ser conjugado normal, no presente, tá? O verbo despertar. Despertar vai ficar assim, ó. Yo me despierto. Beleza? O verbo levantar-se, levantar-se, vai ficar assim. Yo me levanto. Beleza? Sempre vai ter que ter a participação desse pronome complemento. É por isso que o nome desses verbos são verbos pronominales. Pronominales, porque vai ter que ter a participação desses pronomes aí, beleza? Então, sempre quando eu falar yo, eu vou ter que colocar me na frente. Yo me despierto. Yo me levanto. Yo me ducho. Yo me peino. Beleza? Assim também, pessoal, nós vamos fazer com as outras pessoas. O tu, sempre quando você falar tu, você vai ter que colocar esse pronomezinho T, que está em negrita, na página 33, beleza? Vai ter que colocar esse pronome T na frente. Então, vai ficar assim, ó. Tu te levantas. Tu te despiertas. Tu te duchas. Tu te peinas. Beleza? Sempre vai ter que ter a participação do pronomezinho te na frente, para dar sentido, para complementar a frase, beleza? Então, pessoal, eu quero falar para vocês que a participação desses pronomes aí, eles são obrigatórios, tá? Obrigatórios. E eu vou falar todos aqui já para vocês ficarem cientes de que pronomes se tratam. Então, olha aqui. Yo, me, tá? Aproveita e deixa o like aí, pessoal, tá? Deixa o like, comente.
se inscrevam no canal, é muito importante que vocês façam isso, beleza? Então, olha aqui, pessoal. Yo me, tá? Primeira pessoa. Na segunda pessoa, é tu te, beleza? Na segunda pessoa do singular, né? Agora, a terceira pessoa do singular. Ele se, tá? Ele se. Ou então, ella, né? Que é ela, ella se. Ou então, usted se. Ok? Ele, ella e usted se. Ok? Então, agora vamos passar para a parte do plural, tá? Nosotros, nos. Nosotros, nos. Ou então, nosotras, nos. Segunda pessoa do plural. Vosotros, os, tá? Ou então, vosotras, os. Terceira pessoa do plural. Ellos, les. Ellas. Perdão, pessoal, perdão. Eu errei porque eu tô me confundindo com outros verbos, tá? Não é les, como vocês puderam observar aí na página 33, tá? É ellos se. Assim como na terceira pessoa do singular, vai ser na terceira pessoa do plural também, tá ok? Porque eu tô me vendo aqui, tô me achando bonito, e aí me confundi, tá bom? Olha aqui, ó. Ellos se, tá? Ellos se. Ellas se. E ustedes se. Tá ok, pessoal? A Taeme tá rindo ali de mim. Mas olha aqui, ó. Então vai ficar assim, pessoal. Em alguns casos, tá? Você não precisa nem colocar o pronome pessoal do sujeito, aquele eu, tu, ele, não precisa. Só o verbo, o pronome complemento, só com o pronome complemento já dá para já faz a função do pronome pessoal do sujeito. Olha aqui, ó. Se você falar me despierto, não precisa necessariamente você falar yo me despierto, tá? Não precisa, porque quando você fala me despierto, já fica caracterizado que você está se referindo à sua própria pessoa. Então, pessoal, olha aqui, ó. Agora que eu mostrei para vocês como é que vocês vão formar, como é que vocês vão conjugar esses verbos, eu quero falar para vocês uma característica, algumas características muito importantes, tá? Algumas características muito importantes. A primeira, todos esses verbos pronominais, eles irão terminar com SE no final, beleza? Para você saber, beleza? Quando você observar esse SE no final, quando você vê esse SE no final, você saber que os pronomes que vocês vão utilizar para conjugar são os pronomes reflexivos, tá? Ou os pronomes complemento. Quando você vê lá no final do verbo, tá ok? SE, você vai saber que você vai precisar de outros pronomes para poder conjugar esses verbos. Beleza, pessoal? Outra característica, tá? Desses verbos. Esses verbos, a maioria, tá? A maioria, a ação, ela recai na própria pessoa, tá? No próprio sujeito que está falando. A ação do verbo recai na própria pessoa. Preste atenção, tá? Preste atenção. Se você fala assim, ó, vamos usar os verbos aí desse quadrado como exemplo, tá? Quando você fala assim, ó, me ducho, a ação recai sobre você. Você faz algo com você mesmo, tá? Porque ninguém vai dar banho em você, beleza? Quando você fala assim, me ducho, é que você está falando, eu me dou banho, eu me lavo, eu jogo água em mim, eu passo sabão em mim e eu me limpo, tá? Então,
a ação, ela recai no próprio sujeito, ok? É muito importante que vocês saibam disso, ok? Então, pessoal, aí são duas características, né? Duas características dos verbos pronominais. E sem mais delongas, lá na página 33 do livro de vocês, tá escrito assim, ó, formas verbales, tá? Bem no meio da página, formas verbales, tá? Formas verbales. Aí tem alguns verbos aí, ó. O verbo acordar